Telinha Audio Sharp. Faz parte da sua vida. Galeno, estreando como diretor de teatro. Maria, uma semana não sai uma crítica lúcida na imprensa. Uma crítica. Edgar, enfrentando João Alfredo pela felicidade de Maria Lúcia. Se mais uma vez eu pegar a Maria Lúcia chorando, escondida pelos cantos, a nossa amizade acabou mesmo. Porque eu vou dar em cima. Anos Rebeldes. Amanhã, depois de Você Decide. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Jornal da Globo. Oferecimento DHL. Remessas urgentes para mais de 200 países. Chega a CPI a devassa nas contas de 35 envolvidos no caso PC Farias. Clientes fantasmas deixam mais de 50 trilhões de cruzeiros abandonados no Banco Central. Manifestantes revoltados cercam um prédio para expulsar da cidade o prefeito da Magia Negra. 40 traficantes são presos com um supercarregamento de 6,5 toneladas de cocaína. A ONU exige uma rigorosa fiscalização nos campos de concentração criados pelos sérvios. O lançamento do primeiro satélite Ioiô deixa os astronautas enrolados no espaço. A polícia parte para uma operação de salvamento e no final do resgate faz uma descoberta surpreendente. Estes são os destaques desta noite no Jornal da Globo. Vamos ver agora o resumo das principais notícias do dia. Empresários convocados pela CPI confirmam que pagaram quase 1 bilhão de cruzeiros para receber conselhos de PC Farias em serviços de consultoria. A comissão quer ouvir agora o presidente do Banco do Brasil, Lafayette Coutinho. O prefeito envolvido com magia negra volta a Guaratuba e a população reage com violência. O basquete masculino perde da Lituânia e não concorre mais a medalhas. Mas o vôlei feminino já é um dos 4 melhores do mundo. O Congresso Nacional decide nesta quarta-feira se prorroga até o dia 26 os trabalhos da CPI que apura as denúncias contra PC Farias. Hoje, os membros da comissão receberam os documentos da Receita Federal com a devassa fiscal nas contas dos envolvidos em negócios com PC. Para preservar o sigilo fiscal, os integrantes da CPI não revelaram os detalhes desse trabalho da Receita. O que acaba de ficar pronto é um levantamento nas declarações de renda dos últimos 5 anos de 35 empresas e pessoas. Entre elas, o empresário Paulo César Farias, os sócios e as secretárias dele. São documentos que, junto com cheques e outras provas materiais, as subcomissões da CPI passam a analisar mais detalhadamente para confrontar com os depoimentos como dos empresários Flávio Rabelo, da construtora Tratex, e Renato Sarti, da construtora Setenco. Os dois confirmaram hoje que fizeram contratos verbais para serviços de consultoria econômica e fiscal junto à empresa de Paulo César Farias. Pagaram por cada contrato $200 mil em 1990. Essas revelações conseguiram irritar os integrantes da CPI, tanto os representantes do governo quanto da oposição. Um verdadeiro escárnio, uma verdadeira ridicularização, uma tentativa, mais uma vez, de enganar a CPI. Chatos, extremamente cansativos e desnecessários. Para agilizar os trabalhos da CPI, que deveriam terminar no próximo dia 11, mas dependendo da posição do Congresso na sessão de amanhã, podem ser prorrogados por mais 15 dias, os representantes do governo e da oposição chegaram hoje a um consenso. Nesta fase final, os depoimentos de testemunhas devem ser evitados ao máximo, mesmo aqueles que já foram aprovados pelo plenário da comissão. Por enquanto, nada garante que os empresários Emílio Odebrecht, Antônio Hermílio de Moraes e o presidente do Banco do Brasil, Lafayette Coutinho, já convocados, tenham que comparecer ao plenário da CPI. Isto ainda depende do presidente da comissão e do andamento dos trabalhos. Isso foi uma convocação apenas de salvaguarda para realmente se houver necessidade. Então, havendo necessidade e os membros da CPI entendendo, vamos marcar a data. O presidente da CPI recebe nesta quarta-feira o relatório preliminar da empresa de auditoria Kroll, que está fazendo o rastreamento dos negócios de PC Farias no exterior.
Não é de hoje que os fantasmas estão soltos no mercado financeiro. Em março de 90, o congelamento dos cruzados novos reteve no Banco Central um volume de contas que somaria hoje mais de 50 trilhões de cruzeiros. As contas de fundo aportador não tinham nome, endereço ou CPF. Nasceram para abrigar o dinheiro de quem não queria ou não podia aparecer. O governo fazia vista grossa a essas contas porque o dinheiro delas no mercado, circulando, poderia gerar inflação. Os depósitos secretos cresceram escondendo faturamentos ilícitos, sonegação, caixa 2 de empresas e até tráfico de drogas. Quando as contas ao portador acabaram em março de 90, os depósitos já eram de 6 bilhões e 400 milhões de cruzados novos. Esse dinheiro, se transformado em cruzeiros e corrigido por uma inflação de 8.500%, somaria hoje 52 trilhões de cruzeiros. Em junho de 90, o Banco Central criou um programa para devolver o dinheiro em 13 parcelas, a exemplo do que fez com as contas normais em cruzados. Mas nesse caso exigiu, para sacar o dinheiro, seria preciso pagar um imposto de 25%, identificar o dono da conta e explicar a origem do dinheiro. Com essas exigências, quase ninguém apareceu para reclamar a devolução. Sem dono, o dinheiro ficou no Banco Central, mas não recebeu a correção nem os juros das contas normais. No próximo dia 17, quando termina o programa de devolução dos cruzados, o pouco dinheiro que sobrou, corroído pela inflação, será transferido. Vai para os cofres do Tesouro Nacional. Os ministros da Economia, Marcílio Marques Moreira, e da Ação Social, Ricardo Fiuza, fizeram agora à noite a terceira reunião na busca de soluções para reativar a construção civil, atender aos pagamentos de hospitais e suprir as necessidades da LBA. Os dois negaram divergências entre as áreas política e econômica do governo. Alexandre Garcia. O ministro Ricardo Fiuza chegou a pedir para ser citado literalmente. Ele disse que não vai permitir nenhuma solução que possa pôr em risco a política de austeridade do ministro Marcílio. E disse que no mundo real tudo vai bem entre a equipe econômica e a equipe política. E que o que se está buscando nessa série de reuniões é uma solução que não ponha em risco o ajuste fiscal, mas que atenda às necessidades da construção civil para evitar o desemprego, da saúde para pagar as contas dos doentes brasileiros e da LBA e do Centro Brasileiro da Infância e da Adolescência. E o que diz o ministro Marcílio sobre tudo isso? Agora à noite, ele me disse que já a política de austeridade da dupla Bulhões e Campos criava o BNH como uma válvula, que tudo vai bem entre a equipe econômica e a equipe política, e também pediu para ser citado literalmente. Ele disse o seguinte, que a equipe econômica também tem sensibilidade social. Não somos nenhum Frankenstein. O ministro Marcílio Marques Moreira almoçou nesta terça-feira com o ministro da Economia da Argentina, Domingo Felipe Cavallo. O ministro Marcílio confessou que morre de inveja do seu colega argentino e disse que o Congresso Nacional está impedindo que ele faça as reformas necessárias à economia brasileira. Uma operação de resgate com um final surpreendente. É o que você vai ver agora. O arquipélago das Tijucas fica a 3 quilômetros da praia, bem em frente ao quebra-mar da Barra. Aqui não mora ninguém, só tem gaivota, mato e pedra. Mas é considerado um dos melhores locais de pescaria do Rio. No sábado, um grupo de 24 pessoas veio passar o dia pescando na ilha. Mas na hora de ir embora, o mar virou, ficou bravo e o barco não pôde encostar. As pessoas ficaram aqui até ontem, quando começaram a ser resgatadas de helicóptero, mas ficaram 2 pescadores para trás. Hoje de manhã, um helicóptero da polícia levantou o voo do heliporto da Lagoa para apanhar os últimos pescadores. O piloto procurou na primeira ilha e demorou para encontrar os 2 homens. Um deles pescava despreocupadamente. Os salva-vidas desceram e, de longe, parecia que precisavam convencer os pescadores a serem resgatados. Finalmente, os 2 homens embarcaram e foram levados para o heliporto. Lá embaixo, eles não queriam ser filmados nem dar entrevista. Um deles, irritado, explicou que os salva-vidas resgataram os pescadores errados. Eles tinham acabado de chegar para a pescaria. E os 2 homens que esperavam o helicóptero já haviam conseguido uma carona de barco. Domingo lindo, tarde de sol, pego o anzol.
A seguir, os moradores se revoltam contra a volta do prefeito da Magia Negra e cercam o prédio da prefeitura. E a máfia das drogas explode bombas na Colômbia e perde 6 toneladas de cocaína nos Estados Unidos. Hello, darkness, my old friend. Are you going to Scarborough Fair? Like a bridge over troubled water. The Definitive Simon & Garfunkel, em LP, cassete e CD Globo Columbia. Bate, bate, bate coração dentro desse velho peito. Bate, bate, bate coração, não ligue, deixe quem quiser falar. Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar. Oi, tum, bate coração, oi, tum, coração pode bater. Faça o coração do seu pai bater mais forte. Dê um olivete para ele. Você só vê na Globosat. Olimpíada 92. Cobertura total. Barcelona, 20 horas por dia. Shows, comédias, variedades. CNN e o melhor jornalismo do mundo. Dia e noite, cinema non-stop. Veja o que o mundo está vendo. Globosat. TV por assinatura via satélite. 4 canais à sua disposição. Você trabalha muito para deixar seu dinheiro dormindo no ponto. CDB e RDB Banespa. O melhor emprego que o seu dinheiro pode ter. Olimpíadas 92. Amanhã vamos torcer pelo nosso vôlei masculino na luta pela medalha. Brasil e Japão, ao vivo, um jogo decisivo. Amanhã, 2 da tarde. Olimpíadas 92. Oferecimento Sadia. Nós acreditamos no esporte hoje e sempre. Nova escova Johnson's. Uma aula de escovação. Raider. Recordista mundial de férias para os pés. Cheque Ouro, ao lado dos atletas brasileiros. E Coca-Cola, o refrigerante oficial das Olimpíadas. A explosão de um carro-bomba em Medellín espalha pânico pela capital da máfia da cocaína colombiana. Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas. Foragido há quase 2 semanas, o chefão do cartel de Medellín, Pablo Escobar, acusou o cartel rival, o cartel de Cali, de ser o responsável pelo atentado. Escobar está desaparecido desde a fuga espetacular do presídio de segurança máxima construído especialmente para ele. E a polícia americana faz uma super operação e apreende mais de 6,5 toneladas de cocaína na Califórnia. Os policiais prenderam quase 40 pessoas envolvidas no tráfico e acabaram com uma quadrilha que operava em todo o país. O grupo usava ônibus e caminhões com fundo falso para transportar a droga. As 6,5 toneladas de cocaína estão avaliadas em quase 2 bilhões de dólares. O Brasil e a Colômbia decidem trabalhar juntos para combater o tráfico de drogas. Numa reunião hoje em Manaus entre militares dos 2 países, ficou decidido um intercâmbio maior de informações para reprimir o tráfico. Nos 1.000 quilômetros de fronteira, o Brasil tem 7 pelotões do Exército que vão dar apoio ao trabalho da Polícia Federal. Os moradores de Guaratuba, no litoral do Paraná, fazem vigília em frente à prefeitura. Eles querem que o prefeito Aldo Abage saia da cidade. A mulher e a filha dele são acusadas de sacrificar um menino num ritual satânico. Revoltada contra o prefeito Aldo Abage, a população de Guaratuba apedrejou e tentou invadir a prefeitura. A Câmara Municipal foi a mais atingida. Teve todas as janelas quebradas. Os vereadores tiveram que se proteger. Da revolta não escaparam nem alguns funcionários que tentaram defender o prefeito. Eles foram perseguidos e espancados pela multidão.
À noite, nem uma chuva fina afastou os moradores que resolveram fazer plantão. O prefeito Aldabage ainda está na prefeitura sem poder sair. A polícia militar isolou a área porque a população de Guaratuba, revoltada, diz que só vai embora quando o prefeito deixar a cidade. Enquanto ele estiver aí, nós vamos amanhecer aqui. Nós queremos comer ele, assim como ele comeu as crianças, nós queremos comer ele também. Como puseram ele, eles agora vão tirar a custa de pedrada. Porque se ele não pode ser gente, né? Então eles querem tirar ele daí. Agora há pouco, o prefeito deixou a prefeitura escoltado por 70 policiais do batalhão de choque. Na saída, ele acenou e sorriu para os manifestantes. A multidão reagiu com vaias e pedradas. O prefeito está indo para Curitiba, onde a mulher e a filha estão presas. Os médicos de São Paulo experimentam uma nova técnica para acabar de vez com um antigo mal que atormenta a vida de homens e mulheres: as rugas. Candidatas à cirurgia plástica, todas elas resolveram mudar a cara para transformar o espírito. Quero ficar bem chutinha. Bem chutinha? É. O que a senhora pretende fazer depois da operação? Casar. Pelo visto, o sonho de muitas mulheres continua o mesmo, mas a medicina não. A cada instante ela muda sempre para melhor. E essas funcionárias tiveram a oportunidade de fazer a tão esperada cirurgia plástica justamente por causa da apresentação de uma nova técnica desenvolvida na França. A nova técnica tem um nome complicado: ritidoplastia subperiostal. A vantagem é que o resultado, além de ser melhor, dura mais. Ou seja, a paciente fica mais picadinha. O sucesso do novo método é maior em pessoas entre 30 e 50 anos de idade. Pelo estresse da vida moderna, o envelhecimento do jovem não é na parte inferior da face, sim na expressão do olhar e na parte superior da face, sobrancelhas, a região superior do nariz, pálpebras superiores e inferiores. Os americanos lançam o CD Foto, uma invenção revolucionária que permite ao consumidor ver as fotos na televisão e ainda brincar com a imagem. Os negativos são revelados normalmente, mas além das tradicionais fotos, o consumidor ganha um CD que pode ser acoplado à TV ou ao monitor do computador. As fotografias aparecem na tela e podem ser manipuladas. Um pedaço desaparece, um detalhe da foto é ampliado, a imagem vira de lado. 90% das lojas de revelação dos Estados Unidos já têm condições de revelar as fotos e colocar as imagens no disco laser. Para ver na televisão, é preciso comprar um equipamento especial que custa $500. E cada revelação não sai por menos de $200, mais de 900 mil cruzeiros. Um preço salgado que, ao que parece, não está assustando nem um pouco os fregueses. A seguir, a escola que adotou o uso de crachá para barrar a violência no curso noturno. E os astronautas conseguem lançar o satélite Ioiô. Câmbio automático de 4 velocidades e 3 opções de performance. Cruise Control, velocidade de cruzeiro programada. Você chegou a um ponto em que sofisticação é apenas um detalhe. Você chegou ao ômega absoluto. Eu sem você Não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. sou chama sem luz, Jardim sem luar, sem você meu amor, eu não sou ninguém. O Big Banco é 100% você, porque sem você ele não é Big Banco. So sexy it hurts. spending my time watching the days go by. Senza Madonna, no more pain and no sorrow. If I could change the way, 'Cause I can feel you slipping away. All together now, all together now. Would you know my name if I saw you in heaven? Y'all ready for this?
Perigosas Peruas Internacional. Em discos, fitas e compact discs som livre. Este é o magro do cinema. E este é o magro da Paulista. Um leite light com menos gordura e enriquecido com vitaminas. O magro do cinema não gosta de fria. O magro da Paulista precisa de geladeira. Paulista, o melhor tipo de leite. De corpo e alma. Você faz muita falta na minha vida. Muita falta. Diogo, disposto a assumir seu amor por Betina. Uvas e vinho, tá? Pra dar sorte. Por mais que ele te ame, se ele tem uma família, você vai ficar sempre em segundo plano. De corpo e alma. Terceiro capítulo, amanhã, depois do Jornal Nacional. Uma escola do Rio de Janeiro usa a criatividade para barrar a violência nas aulas noturnas. Só entra quem tem crachá. Só nas escolas estaduais do Rio estão matriculados mais de 200 mil alunos nos cursos noturnos. São alunos com idades entre 15 e 60 anos. Pessoas que trabalham durante o dia e à noite querem recuperar o tempo que perderam sem estudar. Além das dificuldades do dia a dia, estudantes e professores enfrentam um obstáculo a mais: a violência urbana. Nesta escola da Zona Norte, uma professora ficou sem o carro. A quadra, que é usada à noite como estacionamento, foi invadida por um assaltante. Apavorada, a professora pediu transferência para outra escola. Isso sem falar nos roubos e até nas tentativas de estupro. Estava vindo para a escola, era 6h10 mais ou menos, eu e essa menina aqui. A gente vindo para cá ali no viaduto. O cara chegou, mandou a gente parar, falou que se a gente corresse, ele ia atirar na gente. Um método que até então era apenas usado pelas empresas para identificar os seus funcionários foi a solução que um diretor de uma escola na Zona Norte do Rio encontrou para diminuir a violência dentro e nas imediações da escola. Hoje, só entra aqui na escola o aluno que apresentar aqui na portaria um crachá. Além do crachá, os 520 alunos matriculados aqui só podem usar o portão principal. As outras portas ficam fechadas com cadeados. Deu certo e hoje eu tenho tranquilidade dentro da escola. O governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, elogiou o novo ministro da Educação. Para o governador, a nomeação do deputado do PFL baiano, Heraldo Tinoco, não muda a relação dele com o governo federal. Na medida em que homens como o deputado Tinoco participem do governo, o governo vai melhorar a sua qualidade, vai melhorar a sua eficiência. Isso é bom para o Brasil. Precisamos ajudar o país a trabalhar decentemente, a trabalhar com eficiência. E é assim, formando um ministério como já tem de Tinoco, nós vamos ter um ministério capaz de realizar a grande tarefa que o Brasil espera dos seus filhos. 100 mil funcionários da Brastemp decidem acampar em frente à fábrica do ABC Paulista, que foi fechada pela empresa. É um protesto contra a demissão de 756 trabalhadores. Uma mania acaba virando um clube especializado no assunto: cerveja. Em São Paulo, um grupo de colecionadores se reúne pelo menos uma vez por mês para trocar latinhas de cerveja. Há 3 anos, Saul Jampolsky se apaixonou por esta bebida. A atração começou na China. A viagem continuou pela Suécia, de onde ele importou esta coleção da década de 60. Neste mundo de embalagens, este atacadista de roupas passeia de trem pela França, no famoso Oriente Express, conhece os presidentes dos Estados Unidos, veleja pelo Mediterrâneo ou simplesmente relaxa vendo lindas mulheres. Aqui, até árabes e judeus convivem pacificamente. São mais de 4.500 marcas que vieram dos 4 cantos do mundo. Para catalogar tudo isso, só mesmo com um computador. É muito diferente o tipo de lata que se faz fora do Brasil, o tipo de lata que se faz aqui? Não, aqui o colorido é muito pobre, o colorido das latas de cerveja. E lá fora do exterior eles têm um colorido muito melhor. A gente vendo esse colorido, isso aqui é um descanso pessoal. Para a grande maioria das pessoas, tomar cerveja é um ato que está diretamente relacionado ao paladar. Mas para esses daqui, olha só, do Clube dos Colecionadores de Cerveja do Brasil, é muito mais do que isso. Para eles, atrás de cada lata, atrás de cada garrafa, está muito mais do que uma simples marca. Uma vez por mês, os associados se reúnem para trocar latinhas e, é claro, para beber.
Aqui no Brasil, as cervejarias costumam ser grandes e difundidas em todo o país. Nesses outros países, principalmente na Europa, a Alemanha, por exemplo, mesmo nos Estados Unidos, a marca da cerveja leva o nome da cidade, da região do país. O colecionador não deve colecionar cheia. O colecionador fura embaixo, fura na parte de baixo, para preservar a beleza da lata em cima, né? Mas toma cerveja. A cervejinha é de lei, tomar na hora. Os astronautas da Atlantis conseguem, depois de 11 tentativas, lançar o primeiro satélite ioiô do espaço. Foi uma luta. O cabo que prende o satélite ioiô ao ônibus espacial enrolou dentro da nave. Mas depois de 11 tentativas, eles conseguiram. Juntos, o satélite de 370 milhões de dólares e o ônibus espacial vão voar pelo campo magnético da Terra para criar uma corrente elétrica. Essa experiência vai ajudar na geração de energia para as futuras estações espaciais. A seguir, policiais de Santa Catarina embarcam para Barcelona atrás do engenheiro que deu o golpe de 100 bilhões de cruzeiros. E o vôlei feminino do Brasil consegue se classificar para as semifinais. Ressonância magnética. A mais alta tecnologia no diagnóstico através de imagens. Sem usar radiação, este aparelho é capaz de reproduzir e ampliar numa tela de computador a imagem de lesões e tumores tão pequenos quanto a cabeça de um alfinete. Poucas pessoas têm acesso a conquistas tecnológicas desse nível. Um aparelho custa milhões de dólares e é o resultado de anos de pesquisas e esforços em vários países do mundo. Ressonância magnética. Através da AMIL, você pode ter acesso ao que há de melhor em medicina por um preço que você pode pagar. Ligue AMIL 231-1000. A novela nunca vai acabar. A editora Globo acaba de lançar uma edição histórica, contando tintim por tintim o que foi a novela Pedra sobre Pedra. Os personagens, os grandes momentos, a cidade cenográfica, os efeitos especiais, tudo com fotos inéditas. E de brinde para você, um livro com a história completa. Nas bancas, Globo Novela Pedra sobre Pedra. A novela em suas mãos para sempre. É da editora Globo, claro! Já estão nas lojas C&A as ofertas para o Dia dos Pais, por um preço nem um pouco cabeludo. É dos carecas que elas gostam mais. Nós, os carecas, entre as mulheres somos maiorais. Pois na hora do aperto, é dos carecas que elas gostam mais. Prazer em conhecer a C&A. Um bandido e um tira. Juntos na caçada de um criminoso da pesada. Eddie Murphy, Nick Nolte, 48 horas, campeões de bilheteria. Hoje, depois do Jornal da Globo. Começa uma caçada internacional ao engenheiro acusado de desviar 100 bilhões de cruzeiros na construção de uma ponte em Florianópolis. Policiais brasileiros estão a caminho de Barcelona, onde o engenheiro foi identificado. O engenheiro Miguel Orufino esteve desaparecido por mais de 4 meses, até ser identificado entre os torcedores nesta imagem do jogo Brasil e Coreia em Barcelona. O governo de Santa Catarina quer a extradição do engenheiro. Hoje a polícia mandou 2 delegados a Barcelona atrás do engenheiro. Os policiais brasileiros chegam a Barcelona na tarde de quarta-feira e serão recebidos por agentes da Interpol que vão ajudar na localização de Miguel Orufino. O maior problema é que o engenheiro foi identificado pela TV há 9 dias e a esta altura já pode ter fugido da Espanha. Depois das meninas, agora é o basquete masculino que se despede da chance de medalhas em Barcelona. O time, liderado por Oscar, também vai disputar um honroso 5º lugar nas Olimpíadas.
A Lituânia já havia perdido para o Brasil pouco antes das Olimpíadas, num torneio realizado na Espanha em que o time de Oscar foi campeão. Desta vez, valendo pela classificação para a disputa de medalhas, os brasileiros pareciam ter a vitória nas mãos. Chegaram a terminar o primeiro tempo em vantagem. No segundo tempo, entraram na quadra como se tivessem a partida ganha. Mas veio a reação surpreendente dos lituanos, com destaque para o gigante número 11, que foi o cestinha do jogo. No final, a decepção. 114-96. Um placar que deixa o Brasil fora do pódio. O jogo vai acabar. Oscar errou. No vôlei feminino, o Brasil vence o Japão e agora parte em busca de uma medalha. Está entre os 4 finalistas. O ex-técnico da seleção brasileira, Bebeto de Freitas, comenta a vitória. A equipe feminina hoje teve toda a paciência do mundo. E principalmente usou a arma de ataque da equipe japonesa. No momento que o técnico Hodgson mexeu no time, fez entrar a Tina e com isso acelerando muito o nosso ataque, facilitou justamente naquele momento de tensão, no momento mais difícil, facilitou os nossos ataques, facilitou a buscar esse saque e dali partir para uma grande vitória, a mais bonita e a mais importante do voleibol feminino no Brasil. Sem dúvida, a atuação da Ilma foi um destaque no jogo de hoje. A Ilma assumiu a responsabilidade de ser a jogadora do momento difícil, do momento importante, da bola de ponto, a decidir a jogada. Do fundo, pelo meio, pela saída, na entrada, na bola de tempo, na bola pela saída da rede, ela hoje, no ataque e no bloqueio, ela fez de tudo. Foi realmente a alma do time. Eu acho que isso é o resultado de um trabalho que a gente vem fazendo, sabe, há anos, essa equipe desde juvenil junto, entendeu? E agora está tendo resultado e a gente está aí para buscar essa medalha. A seguir, Jaime Sims perde, mas ganha a consagração na quadra de tênis. E a Olimpíada de quem ficou no Brasil, mas tem que correr muito, todos os dias. Foi um grande jogo. Pela primeira vez eu percebi certas coisas que poderiam ser importantes na minha vida. A força de vontade, o trabalho em equipe. E que para vencer, todo mundo precisa de apoio. Banco do Brasil. Aqui tem alguém que acredita em você. Com ele ou com ela, em qualquer lugar. A fome chegando e pra acompanhar. Coca-Cola! Isso pede uma Coca-Cola! Refrescante, gostosa, que tal uma Coca-Cola geladinha? Não perca tempo, a hora é essa! Coca-Cola! Isso pede uma Coca-Cola! Pede uma Coca-Cola! Brincando nada, treinando para as Olimpíadas do ano 2000. Sadia, nós acreditamos no esporte, hoje e sempre. Seu dia a dia é um corre-corre contra o relógio. Então você precisa de um desodorante que acompanhe seu ritmo. Banho a banho. Só ele tem bicarbonato de sódio que neutraliza o odor naturalmente por mais tempo. Banho a banho. O dia passa, a proteção fica. Ainda falta um bom tempo para o verão, mas o Ryder quer fazer um imenso favor para os seus imitadores. Nós estamos mostrando em primeira mão a nova coleção para que vocês tenham tempo de copiar. Só que dessa vez, vê se copiam direitinho, porque a gente não aguenta mais imitação mal feita. Ryder, autênticas férias para os seus pés. Olha aqui, imitadores.
Olimpíadas 92. Oferecimento Raider. Cheque Ouro do Banco do Brasil. Coca-Cola. Produtos Sadia. E Escova Johnson's. O hipismo do Brasil participa de Olimpíadas há 36 anos. Este ano, em Barcelona, está competindo com uma equipe de 12 pessoas. Vivaldi é filho de Impérios, Special Enjoy é filho de King of Diamond, Wendy é filho de X-Cruz. Não, esquece, vamos começar tudo de novo. Pois na equipe brasileira de hipismo, não é a filiação dos cavalos que interessa, e sim os laços de parentesco entre os cavaleiros. São 12 as pessoas na equipe e 2 os pessoa. É a primeira Olimpíada de Rodrigo, mas ele trota em compasso com o pai, o veterano Nelson Pessoa Filho, que participa pela 5ª vez dos Jogos. A primeira Olimpíada de Nelson foi em 56. Naquele ano, a competição hípica foi na Suécia, mas os cavalos já chegaram derrotados. Nossos cavalos vieram do Brasil, em avião, a travessia do Atlântico naquela época era longa, eu acho que eles levaram 90 ou 95 horas do Rio de Janeiro até Estocolmo, chegaram lá completamente estressados, e foi, enfim, uma coisa horrível. Hoje, os animais viajam na primeira classe equina e depois gozam as mordomias da piscina, com direito até à hidromassagem. Além de pai e filho, a equipe brasileira também tem marido e mulher, Vinícius e Lúcia da Mota. São mesmo amigos, homens e cavalos. Pedro Barbosa, o tratador, e Wendy, a égua de Vinícius da Mota. Bom, e essa é a Wendy. Fala um pouquinho sobre ela. Isso aqui faz parte da minha vida também. Isso aqui, além de ser muito boa, meu pé de meia. Esse ano foi maravilhoso. Desde o ano passado começamos a brilhar, somos atual campeão brasileira. Ganhamos na Argentina, classificamos em todas as provas aqui na Europa. E se Deus quiser, a gente vai conseguir alguma coisa aí. Estamos no meio dos melhores do mundo, mas se Deus quiser, nós vamos chegar lá. O brasileiro Jaime Oncins perdeu hoje a oportunidade de disputar uma medalha nas Olimpíadas de Barcelona. Ele foi derrotado pelo russo Andrei Cherkassov, mas já ganhou a consagração como um dos nomes de respeito no tênis internacional. Logo no início da partida, Oncins se deixou trair pelo nervosismo e foi errando. Ele precisava da vitória para ter um lugar no pódio olímpico. Essa responsabilidade pesou forte a favor do adversário e o brasileiro acabou perdendo os 2 primeiros sets. Mas aí começou a reação de Oncins. Venceu o 3º e o 4º sets. O esforço do brasileiro foi reconhecido pela torcida. No 5º set, mostrando já sinais de cansaço, Oncins acabou derrotado. Mas o suor que deixou na quadra valeu o aplauso do público. Olimpíada é competição e emoção. E mesmo longe das quadras, o brasileiro também corre atrás de uma medalha nas grandes cidades. Na luta contra o relógio, na dura competição por um lugar ao sol, a vida imita o esporte. E nessa ginástica do dia a dia, a modalidade mais comum não é menos difícil do que qualquer esporte olímpico. É na modalidade sobrevivência que o brasileiro mais corre atrás. Nessa prova de tantos obstáculos, pedreira mesmo é o arremesso de peso. O halterofilismo só perde em número de praticantes para o halterocopismo. Esse sim um esporte tipicamente nacional. A Olimpíada Urbana registra recordes no ciclismo e uma educada precisão de arremessos no basquete. Tem atleta que, mesmo medalhista, continua a competir. O Brasil é hoje um pouco Barcelona e a olímpica inspiração do feirante atrai o freguês para uma nova medalha, a preço de banana. Nada de prata, leva d'água, gente. Vamos nessa. E nesta quarta-feira, as grandes esperanças brasileiras de medalha vão estar nas pistas de atletismo de Barcelona. Zequinha Barbosa vai disputar a final dos 800 metros. Robson Caetano vai estar na semifinal dos 200 metros rasos. E no vôlei também temos chances. A revelação das Olimpíadas, a seleção masculina, enfrenta as japonesas na quarta de final. O horror da guerra civil na Iugoslávia ultrapassa todos os limites. Franco-atiradores disparam em velhos e crianças.
Hoje, os sérvios quebraram o recorde da crueldade, um recorde que causou indignação em todo o mundo. Estas mulheres mal tiveram tempo de chorar e enterrar suas crianças. 2 bebês assassinados por franco-atiradores sérvios. A avó de um deles é gravemente ferida por morteiros disparados contra o cemitério. A brutalidade dos sérvios não poupa nem a paz dos cemitérios. A mulher corre o risco de ficar sem o braço. O crime dessa gente foi ter sonhado com a liberdade, com a independência da República da Bósnia. E há quase 5 meses, essa escalada de violência vem fazendo vítimas inocentes. Agora surgem denúncias de que os sérvios mantêm campos de concentração onde torturam muçulmanos e croatas, crianças e adultos. E a imagem de hoje é o grito de horror da mãe que perdeu o bebê e que quase perdeu a própria mãe, que nem pôde chorar em paz a perda do neto. Sarajevo faz parte da memória coletiva de horror da humanidade, porque foi o estopim da guerra de 1914, a grande guerra, como diziam nossos antepassados, aquele morticínio insensato. Pois hoje voltou a ser a mesma coisa. E os sérvios falam em purificar etnicamente Sarajevo. Em bom português, é a solução final de que Hitler também falava. E o que faz a ONU? Nada. E onde está a nova ordem mundial de George Bush? Não está certamente à vista. A ONU suspendeu por 3 dias os voos de ajuda aos moradores da cidade sitiada. O primeiro-ministro iugoslavo, o empresário americano Milan Panic, admitiu hoje que existem campos de concentração que, segundo ele, são usados para prender civis não sérvios. Fontes do governo americano disseram que sabem da existência dos campos, mas não podem afirmar se os civis estão sendo torturados. O Conselho de Segurança da ONU exigiu que uma equipe da Cruz Vermelha tenha permissão para entrar nos campos e verificar o que de fato está acontecendo. O Jornal da Globo termina por aqui. Tenha uma boa noite. Boa noite e até amanhã. Rede Globo São Paulo. Assista agora, 48 horas. Campeões de bilheteria. Jornal da Globo. Oferecimento DHL. Remessas urgentes para mais de 200 países.